Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live, para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos orar para começar este estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais esse momento na sua presença. Que o Senhor me ajude a transmitir a tua palavra, Pai. Que eu não fale nada que venha de mim mesmo, mas que o seu Espírito fale através de mim. Que eu seja nas suas mãos um instrumento de bênção para outras vidas, para o crescimento e amadurecimento e salvação de outras pessoas. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então vamos começar mais um estudo, né? Sábado, dia 22 de fevereiro, mais um mês que já está perto do seu final, né? O título do nosso estudo hoje é O Último Profeta de Israel, parte 2. Alguns meses atrás eu dei o último profeta de Israel. Então hoje eu vou continuar esses estudos, né? Porque eu tenho coisas a mais para falar em relação a este assunto e desfazer outras coisas que falei, certo? Então vamos ver em mais profundidade este assunto. Então, em Mateus 11:13, nos diz o seguinte: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, aqui está nos dizendo que a lei e os profetas profetizaram até João. Então, Jesus nos diz que os profetas e a lei profetizaram até João. Por isso, muitos pregam que no Novo Testamento não há mais profetas vindo de Israel. No estudo que dei sobre este assunto, né, o último profeta de Israel, eu mesma falei em algumas partes do estudo que Deus não mandou mais profeta para a casa de Judá, vindo de Judá, mas o Senhor me mostrou que ele mandou sim. Então, esta palavra que eu disse não veio de Deus, mas daquilo que eu já tinha estudado antes, né? Tinha ouvido como pregação antes, e eu repeti, mas o Senhor disse para mim, veio sim. Então ele enviou sim. E nós vamos estudar porque o Senhor me mostrou e quer que eu ensine corretamente para vocês, né? Mas antes de eu entrar neste assunto do mostrar os profetas que vieram de Judá, nós vamos falar mais um pouquinho profundo deste assunto sobre os profetas, certo? Então, em Mateus 11:13, Jesus diz que os profetas e a lei profetizaram até João. Então, João foi o último profeta da lei. Preste atenção. João foi o último profeta da lei, não de Judá, mas da lei. O que Cristo está dizendo aqui é que João seria o último profeta que Deus iria mandar para a casa de Judá, pois João seria o encerramento da velha aliança para ser feita uma nova aliança com o seu povo e toda a humanidade. Então,
João Batista foi o último profeta da velha aliança que Deus fez com o seu povo no deserto. João seria o encerramento destes profetas. Por quê? Porque agora não seria mais estes profetas do Velho Testamento trazendo alguma profecia sobre o Messias, sobre o que o Messias iria fazer. Então agora seria uma nova aliança. Então o último profeta da velha aliança, se os profetas da velha aliança se encerrariam em João o Batista. Então o último profeta da velha aliança, da lei, foi João Batista. O ministério de João seria preparar o caminho para o Messias, preparar o povo para receberem o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, ele tinha como ministério, do que ele veio fazer, foi levar a mensagem aos judeus de que o Messias estava ali. Então, ele veio preparar o caminho para que os judeus recebessem o seu Messias. Por quê? Porque os profetas do Velho Testamento, alguns deles, não todos, mas alguns pregaram que o Messias viria e morreria para salvar, não é? E um destes profetas foi Moisés, no Velho Testamento, capítulo 32. Moisés fala da rocha, já dei estudo sobre isso. A rocha da salvação deles, que os judeus iriam rejeitar. Moisés disse também que dentre os judeus, dentre o povo de Israel, os judeus, né, iria vir um profeta que seria semelhante a ele. Isaías também profetizou, e os profetas profetizaram muitas coisas que iriam acontecer no futuro. Então, Mateus 11, versículo 10, nos diz o seguinte: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Isaías 40, do 3 ao 5. Então, João, o ministério dele era de preparar o caminho para que os judeus recebessem o seu Messias. Em Êxodo 3, 8, Deus desceu para livrar o seu povo das mãos do faraó. Então, Êxodo 3, 8, o que é que está escrito lá? Então, vamos lá. Êxodo 3, 8 nos diz assim. Em Gênesis. Êxodo 3, 8. Diz o seguinte: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Então aqui Deus está dizendo que desceu para libertar o seu povo das mãos do faraó, certo? Este homem, então, em Êxodo 3:10, Deus escolhe um homem para representá-lo nesta terra. Este homem era Moisés. Moisés era a
personificação do Deus Filho. Moisés representava Jesus Cristo entre os hebreus no Egito e em todo o deserto. Então, Moisés era a personificação, ou melhor, Moisés era a representação de Jesus Cristo entre os judeus. Então, Êxodo, capítulo 3, o versículo 13 nos diz assim. O verso 10 diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aqui Deus está chamando Moisés para ir ao Egito para libertar o povo dele. Então Moisés foi escolhido, foi criado, separado, preparado durante 80 anos para aquele momento. E ele representaria o próprio Filho de Deus. Então Moisés é uma representação de Cristo, preste atenção. E Deus está dizendo para Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés, ele era uma representação de Cristo. Moisés foi escolhido para libertar o povo de Deus do Egito, da terra da escravidão, das mãos do faraó. Cristo recebeu um ministério de libertar todos os que querem essa libertação, não só os judeus, não só a casa de Judá, mas todo mundo que quiser. Jesus veio libertar a humanidade das mãos do faraó espiritual chamado Satanás. Então, o ministério de Moisés é o mesmo ministério de Jesus. A diferença é que Moisés veio libertar o povo de Deus do mundo, da escravidão física. E Jesus veio libertar da escravidão espiritual. Aqui ainda o verso 16 nos diz o seguinte. Êxodo 3,16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto que vos é feito no Egito. Então Deus, ele antes de fazer alguma coisa, ele visita o seu povo, ele visita as nações, ele vai ver como estão as nações. E Deus desceu para quê? Para o quê? Para ver o seu povo, para libertar o seu povo. Então aqui no versículo 8 ele diz: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. E ele escolheu Moisés para representar Cristo, o libertador. Presta atenção. Então, em Êxodo 3, do versículo 10, 13 e 16, Deus envia Moisés como o primeiro profeta da nação de Israel. O profeta que libertaria a nação terrena da escravidão do faraó terreno. Então Moisés foi o primeiro profeta de Israel, a nação já formada, né? A nação já criada, a nação já grande, né? Em Êxodo capítulo 4, os versos do 13 ao 16, nos diz o seguinte. Êxodo capítulo 4, versículo
versículo do 13 ao 16, nos diz assim: Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E mandarei que ele também venha ao teu encontro, e, vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Preste atenção o que Deus está dizendo aqui para Moisés. Deus está dizendo que ele, Deus, iria colocar a palavra dele na boca de Moisés, e Moisés ia transferir essa palavra para Arão falar para Faraó. Mas não era para ser assim. Deus iria falar para Moisés e Moisés iria falar para Faraó. Mas Moisés ficou dizendo que não podia, que era isso e que era, dando desculpas. Então Deus colocou uma terceira pessoa entre ele e Moisés. Tinha Arão, porque Moisés estava com medo. Devemos ter cuidado com os nossos medos quando Deus nos manda fazer alguma coisa. Então Moisés era para ser a boca de Deus entre o povo dele. Jesus era a boca de Deus entre o povo dele. Moisés era para ser a boca de Deus entre o povo dele. Mas agora Deus iria colocar a palavra dele na boca de Moisés e Moisés na boca de Arão, e Arão iria falar com Faraó. Aqui o verso 16. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Então é como se Moisés fosse Deus e Arão aquele que estava sendo usado por Deus. Então Moisés seria Jesus. Moisés era a representação de Jesus. E Jesus estava colocando na boca de Arão as palavras para que ele falasse ao faraó. Então, aqui Moisés, ele representa Cristo. Moisés representa Cristo, né? Então, em Êxodo 4, do 15 ao 16, Deus diz que colocará na boca de Moisés o profeta que durante 80 anos Deus preparou para representar Cristo entre os israelitas e libertá-los das mãos do seu opressor. Então Moisés foi a pessoa que Deus escolheu para no deserto, para no Egito, libertar o seu povo da escravidão de Faraó e levar esse povo para o deserto. Cristo foi foi a pessoa, né? O seu filho que ele escolheu para vir a essa terra e libertar o seu povo da escravidão de Satanás e levar esse povo para o deserto. Então nós vivemos em um deserto. Nós saímos de uma coisa e entramos em outra, né? Então, e libertá-los das mãos do seu opressor. Mas Moisés ficou dando desculpas para o Pai Eterno. Êxodo
4, do 1 ao 14, os irmãos podem ler. E se acendeu a ira de Deus contra Moisés por dar desculpas para Deus, devido ao medo do povo e do faraó. Então Moisés ficou com medo do povo não aceitar ele, e Moisés ficou com medo de falar ao faraó, pois o pai do faraó já tinha tentado prender ele para matar, né? Então aquilo que seria para ele fazer sozinho, Deus dividiu com o seu irmão Arão. Êxodo 4, do 14 ao 16. Deus quer lhe usar. Você está com medo? Ou está pronto para fazer a obra que Deus está lhe mandando realizar? Ou Deus terá que mandar outra pessoa com você, como fez com Moisés? Moisés foi escolhido, preparado e enviado ao povo de Israel como o seu próprio profeta e líder, para libertar o povo de Deus da opressão, escravidão do seu inimigo Faraó, né? Aqui em Êxodo 4:15, Deus diz que seria com a boca de Moisés e com a boca de Arão. Em Êxodo 4:16, Deus diz para Moisés que ele seria para Arão como Deus. Então, é como se Moisés fosse o próprio Deus, porque Moisés representava o Deus Filho, e Arão seria para Moisés como boca, pois Deus falaria a Moisés e Moisés falaria ao povo. Era isso que Cristo fazia, né? Deus falava a Jesus e Jesus falava ao povo. Então, Moisés é uma representação de Cristo neste mundo. Então, Moisés representava Cristo. E Cristo, o ministério dele é de trazer a palavra do Pai ao seu povo. Então Jesus diz: eu não falo nada de mim mesmo. Tudo que eu falo é o meu Pai que me manda falar. Ele que bota na minha boca essas palavras. Moisés era o profeta. Era ele quem recebia a palavra diretamente de Deus para o povo e para o faraó. Então Deus colocava a palavra dele na boca de Moisés. Moisés transferia esta palavra para Arão. E Arão, como falava bem, falava ao faraó. Moisés era a representação do Cristo. Cristo não dividiu o seu ministério com ninguém. Moisés dividiu, né? Com Arão. Em João 12:49, nos diz o seguinte. Vamos lá para João, capítulo 12. João 12. João 12:49 nos diz o seguinte: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então aqui Cristo está dizendo: a palavra que eu falo não é minha, foi o Pai quem me deu. O mesmo que Deus fazia com Moisés no Egito e no deserto. Então, por quê? Porque Moisés é uma representação de Cristo. Então, em João 12:49, Cristo diz quem colocava na boca dele as palavras que ele falava.
João 8, 29 nos diz o seguinte. João, capítulo 8, versículo 29, nos diz o seguinte. João 8, 29. Porque tinha ordenado ao Espírito... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. João, capítulo... Estou em Lucas. Não é João, é Lucas. Então, João 8, 29 diz assim: E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, o que é que Cristo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o Pai mora dentro dele e ele faz tudo aquilo que o Pai quer. Do mesmo jeito, Deus fazia com Moisés. Moisés falava com Deus face a face, né? Em Deuteronômio 18, 15, nos diz o seguinte. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, nos diz o seguinte. Deuteronômio 18, 15. Diz assim: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Moisés está dizendo que Deus iria levantar um profeta do meio dos judeus, que fosse como ele, Moisés. Então Moisés diz que Deus enviaria a seu povo um profeta que fosse como ele, Moisés. Porque Moisés era a representação do Cristo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Então Moisés, no Antigo Testamento, ele era a representação de Cristo, recebendo do Pai Eterno a lei de Deus para dar ao povo. Cristo, no Novo Testamento, é o próprio Deus, Filho, recebendo do Deus Pai a palavra de graça para transmitir à humanidade. Este profeta seria como Moisés, pois este profeta iria libertar o povo de Deus, não somente da escravidão do homem, mas do próprio diabo. João 8, 32, Jesus diz: Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, Jesus diz: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus veio libertar o homem da escravidão espiritual do diabo. O Moisés humano, representando o Moisés espiritual, que é Cristo, veio libertar o homem da escravidão humana do faraó humano. Moisés, representando Cristo, também foi o que recebeu do Pai Eterno as pedras da lei, né, ou das leis, porque ele recebeu os mandamentos. E também como ele deveria fazer para obterem perdão quando quebrassem as leis. Seriam pelas obras da lei, pelos sacrifícios e ofertas. Então, Moisés recebeu do Pai Eterno as tábuas da lei e também os como é que eu digo, meu Deus? Os cerimoniais, né, de como eles deveriam fazer quando quebrassem essas leis para que obtivesse perdão dos pecados. Em Isaías 43, Deus manda Isaías profetizar que antes do profeta que Moisés profetizou,
que viria vir, não é? Ele, Deus, iria mandar um último. Ele iria mandar um último profeta. E este profeta seria o último profeta da velha aliança. Pois de João Batista para trás, os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias e o seu ministério, e o cumprimento de todo o Velho Testamento em relação ao Messias, o profeta de Deus. Então, de João Batista para trás, os profetas, aliás, antes de João Batista, né, os profetas profetizaram que Jesus viria, seria morto, né, mas ressuscitaria. Mas João Batista, ele veio já dizendo que o Messias já estava ali e que o Messias veio para tirar o pecado do mundo. João Batista viria para avisar o povo de Israel que o profeta que Moisés e Isaías profetizaram já estava no meio deles. João 1, 26, do 29 ao 30, os irmãos podem ler. Moisés foi o primeiro profeta da lei e João Batista, aliás, Moisés foi o primeiro profeta da lei e João Batista o último profeta da lei. Então, Moisés deu início os profetas da velha aliança e João Batista o último profeta da velha aliança. E Cristo, o primeiro da nova aliança. Cristo foi o primeiro profeta da nova aliança. Então, o Moisés terreno recebeu a lei no deserto de Deus, foi o primeiro profeta da lei, não é? Da velha aliança. Cristo, o Moisés espiritual, recebeu do Pai eterno a nova aliança e também o ministério da graça, porque nele todos poderiam alcançar a salvação em Cristo, não é? Em Cristo. Então, Cristo foi o primeiro profeta da nova aliança, o primeiro profeta da nova aliança. Certo? Então, João Batista, o último profeta da velha aliança. Cristo, o primeiro profeta da nova aliança. E os últimos profetas da nova aliança seriam as duas testemunhas. Então, Cristo foi o primeiro profeta da nova aliança. Mas os últimos profetas da nova aliança serão as duas testemunhas. João Batista preparou o caminho para o Messias ser conhecido entre o seu povo. Já as duas testemunhas prepararão a igreja para o arrebatamento e os judeus para a segunda vinda de Cristo a Israel. Então, as duas testemunhas, quando fizerem o templo, que já estão trabalhando para isso, então elas vão ficar em Jerusalém, pregando para os judeus a velha aliança e a nova aliança. Porque eles vão falar das profecias do Velho Testamento, dos profetas do Velho Testamento em relação a Cristo, o Messias, e vão falar da nova aliança, da graça, do cumprimento, que Cristo é esse Messias. João Batista, Cristo e as duas testemunhas têm o mesmo ministério de Elias, que era combater os falsos profetas, mas trarem mais, os falsos profetas mostrarem a verdadeira e trazerem a
trazerem, tô nem enxergando direito aqui, a mensagem do Pai eterno ao povo. Vou ler de novo aqui. Então, João Batista, Cristo e as duas testemunhas têm o mesmo ministério de Elias. Qual era o ministério de Elias? Combater os falsos profetas, combater a idolatria, combater a prostituição religiosa e humana, né? Que era combater os falsos profetas e mostrar a verdade e trazerem a mensagem do Pai Eterno ao povo. Então, Cristo, João Batista e as duas testemunhas têm esse ministério de Elias, né? Que é combater os falsos profetas, que é revelar a prostituição religiosa, espiritual, né? A idolatria, combater esse povo. Então, João Batista combatia a prostituição lá do Herodes, né? Com a Herodias, e também os religiosos, né? Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 3, Mateus 3, 7, nos diz assim: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, aqui João Batista está combatendo esses falsos profetas. Jesus, em João 8:44, ele disse para os judeus que diziam crer nele, Jesus, e no final, chegando aqui em João 8:44, você pode começar de João 31 até o 8:31 até o 44. No 44, Jesus vai dizer: vocês são filhos do diabo. Vocês querem agradar o pai de vocês. Vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. O diabo é mentiroso. Sempre foi mentiroso. Ele nunca se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. Então, o único profeta que virá de Judá e não será cristão, preste atenção, isso aqui é revelação profunda, né? O único profeta que virá de Judá e não será cristão será o falso profeta, o precursor do anticristo. Aí você pode ler João 7:31. Então vamos lá para João. Isso aqui é uma revelação muito grande. Já tenho falado disso, né? Entre os irmãos, mas vamos ler mais uma vez para que os irmãos entendam direitinho, né? João 7:31 diz assim: 31. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Preste atenção à pergunta que a multidão faz. Aqui diz no começo do versículo: e muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Então aqui eles estão falando do Cristo religioso, do Messias religioso, do Messias que iria fazer milagre, do Messias que iria curar as pessoas, do Messias que iria operar grandes sinais. Eles estão falando do falso profeta, porque o verdadeiro Messias estava ali e ele estava fazendo tudo isto. E eles estavam vendo, mas eles não criam que Jesus era o Messias que Moisés profetizou. Por isso eles perguntam: quando Cristo vier? Quando ele vier?
fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Quando o Cristo vier, fará mais sinais do que este Cristo aí tem feito? Então aqui está falando do falso profeta. Então preste atenção que a Bíblia está revelando para nós. Em Mateus 17, do 10 ao 11, este Elias. Então aqui no versículo de João 7, 31, está falando do falso profeta. Eles compararam o falso profeta com Cristo. Cristo estava ali, o ministério de Cristo, como religioso, como salvador, como profeta, como sacerdote, como sacrifício, como salvador. Era operar milagres, maravilhas, curar cego de nascença e etc. E eles estavam vendo tudo isso. Mas eles não estavam crendo que Cristo era o Messias. Então ele diz, quando o Messias vier, quando o Cristo vier, será que vai fazer mais sinais do que esse? Está falando do falso profeta. O falso profeta vai vir antes do anticristo. Cristo, o primeiro ministério dele foi este. Ele veio primeiro como salvador, como oferta, como profeta, como sacerdote, como aquele que foi dar a sua vida para religar o homem a Deus. É isso que o falso profeta vai fazer. E ele vai enganar as pessoas operando muitas maravilhas através da inteligência artificial. E muitos vão crer nele. Então primeiro vem o falso profeta. E o falso profeta vem de Israel. Depois vai vir o anticristo. Porque o falso profeta é como se fosse João Batista, preparando o caminho para o anticristo. João Batista preparou o caminho para Cristo. O falso profeta vai preparar o caminho para o anticristo, para que a humanidade receba o anticristo. Em Mateus 17, do 10 ao 11, nos diz o seguinte. Mateus 10... Mateus capítulo 10, os versos... Aliás, Mateus 17, do 10 ao 11, nos diz assim. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí, esse Elias que Jesus está falando aqui é o Elias de Malaquias 4, 5 e 6. Mas o verso 12 aqui de Mateus 17, Jesus diz assim, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Então Jesus diz, aqui fala de dois Elias. Então, Mateus 17, do 10 ao 11, este Elias que Jesus fala é o Elias de Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias 4, que os versículos do 10 ao 11, esse Elias, que ele diz assim, versículo 11. Ele diz o seguinte, e Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então ele está falando do Elias de Malaquias 4, Malaquias capítulo 4, no verso 5 e 6, que Malaquias profetizou dizendo assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o profeta Elias, ele viria para tirar o pecado do seu povo, para que a terra não fosse amaldiçoada. Então, aqui tem várias referências, mas nós não vamos poder ler todas, né? Mas eu vou citar aqui algumas para os irmãos, né? Vocês podem ler aqui Atos 3, do 19 ao 26, João 1, do 19 ao 31, Mateus 11, do 12 ao 14. Nós estamos também em Mateus, né? Mateus 11, do 12 ao 14. Vamos terminar de ler aqui. Mateus, capítulo 11. Concluir aqui. Do 12 ao 14. Diz assim o versículo 12. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, isso que a gente já leu, né? Então, Malaquias 4, 5 e 6, Então, Mateus 17, do 10 ao 11, está falando do Elias de Malaquias 4, do 5 ao 6. Esse Elias aqui é o próprio Cristo, que viria para restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para tirar o pecado do seu povo. Já o Elias de Mateus 17, 12. O Elias de Mateus 17, 12. Então vamos ler o 12 mais uma vez. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Então, Jesus está dizendo que o Elias já veio. O Elias de Mateus 17, 12 era o João Batista. Jesus estava falando do João Batista. Mas o Elias de Mateus 17, do 10 a 11, é ele, Cristo. Ele viria. Por quê? Porque ele ainda iria morrer. Ele ainda iria dar sua vida. Ele ainda iria para o céu e voltaria como o Espírito Santo. Então, esse Elias que viria é Cristo voltando para seu povo, a igreja, em espírito. Preste atenção. Então, esse Elias é o próprio Jesus. Então, esse Elias de Mateus 17, 12 é o João Batista. Mas o João Batista, ele não veio para salvar ninguém. Ele não veio libertar ninguém. Ele veio para pregar, anunciar que o Messias estava ali e também para revelar os falsos profetas, condenar esses falsos profetas. Mas o Elias de Mateus 17, do 10 ao 11, ele veio para restaurar, né? Ele veio para... deixa eu ler aqui mais uma vez aqui. Ele veio para converter, não é? E esse Elias que converte é o Cristo Espírito Santo. É o Espírito de Cristo. Por isso Jesus diz, ele virá. Ele virá. Então, Elias, ele virá. Elias, versículo 17, capítulo 17, versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes, ele, em verdade, Elias virá. Quer dizer, eu sou Elias, mas eu,
espiritualmente. O meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de verdade. Quando ele vier, ele vai convencer. Porque é o Espírito Santo quem convence o pecador da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem fala ao pecador que ele precisa de salvação. É ele quem convence o pecador a ir a Cristo receber esse perdão. Por isso Jesus diz, Elias virá. Mas no versículo 12 ele diz que Elias já veio, fizeram com ele tudo o que quiseram. Quer dizer, o Elias humano veio e mataram ele, desprezaram ele, chamaram ele de demônios. E Jesus diz mais, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Então Jesus está dizendo, assim como mataram o Elias humano, assim também vão matar, vão fazer com o Elias espiritual. Vão fazer com o Filho do Homem. Então vocês entenderam agora? Se é que não já tinham entendido, né? Em João 1, do 20 ao 23, João responde que não é o Elias. João diz, eu não sou o Elias. João 1, capítulo 1, os versos do 20 ao 23. João 1, do 20 ao 23. João diz assim. E confessou, e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Então perguntaram para João Batista, tu és o Cristo? O Cristo é o profeta que Isaías profetizou, o Messias. Cristo significa Messias. João está dizendo, não sou o Messias. E eles perguntaram, tu é o Elias que o Malaquias profetizou? Não, eu não sou o Elias que o Malaquias profetizou. Tu és o profeta que Moisés profetizou? João Batista, não sou. Então, João Batista, ele não era o profeta que seria como Moisés, porque seria o profeta Moisés espiritual, não o Moisés terreno. João Batista está dizendo que não é o Elias espiritual, porque o Elias aqui é Cristo, é o Espírito de Cristo. Ele, João, está dizendo que não é o Espírito Santo. E ele também disse que não é o Cristo, o Messias. Então, quem é? Então, João Batista, a voz que clama no deserto. Aquele que veio dizer para eles endireitar o caminho deles. Aquele que veio anunciar o Cristo. Mas ele também tinha o ministério de Elias, mas ele não era o Elias. Ele deixou bem claro, eu não sou o Elias. Então, o Elias é o Espírito de Cristo, que quando Cristo subiu ao céu, ele veio e em cada um de nós está trabalhando para convencer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e levar estes filhos, estes pais a Cristo para ser perdoado, ser justificado e receber a salvação e ser religado a Deus. Então, João responde que não é o Elias, de Malaquias 4, do 5 ao 6. Mas Cristo diz que João é Elias, pois João tem o mesmo ministério de Elias. João Batista foi o profeta que revelou o Messias para o povo judeu, não é? João 1, do 26 e do 29 ao 30, os irmãos podem ler. Mas o falso profeta, no Apocalipse
11, Apocalipse 13, 11, o falso profeta, ele vai ser esse precursor do anticristo. Assim como João Batista foi o precursor de Cristo, o falso profeta vai ser o precursor do anticristo. Assim como João anunciou o Messias, também o falso profeta vai anunciar o anticristo. Assim como João Batista foi o profeta que veio antes do verdadeiro Messias, assim o falso profeta vai ser o profeta que vai vir antes do anticristo. Preste atenção, a Bíblia revelando ela mesma. Então, o falso profeta será o precursor do anticristo. O falso profeta é quem irá revelar aos judeus e a toda a humanidade o anticristo. O anticristo é a primeira besta, porque ele governará Israel e todo o mundo. Já o falso profeta é a segunda besta e levará o povo a adorar o anticristo. Então a gente vê aí, não é? O diabo imita Deus em tudo. Em Mateus 17:1, Jesus tomou 3 dos seus apóstolos. Então vamos ler, Mateus 17:1. Mateus, capítulo 17, versículo 1, nos diz o seguinte. Mateus 17:1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então Jesus pegou os 3 apóstolos mais chegados a ele, né? Que era Pedro, Tiago e João, e levou para um alto monte. O porquê dele ter levado estes 3 apóstolos seria porque eles representariam, primeiro, Pedro, a igreja. Então, Pedro representava a igreja. Segundo, Tiago, o primeiro apóstolo a morrer por Cristo, no começo da perseguição da igreja. Então, Tiago foi o primeiro apóstolo que deu a vida dele por ser seguidor de Cristo no começo da perseguição da igreja. Aí você pode ler isso, Atos 12:2. Terceiro apóstolo, João, o discípulo, né? João, o último apóstolo a morrer. Então, Tiago foi o primeiro a morrer, João foi o último a morrer e Pedro foi o representante da igreja que Cristo mandou ele pastorear o seu rebanho. Então, João, o último profeta a morrer, e também, através dele, viria o último livro da Bíblia e a revelação do fim e como aconteceria no final de tudo. Mateus 17:2 nos diz o seguinte: e transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então aqui houve uma transfiguração. Quando Jesus se transfigurou diante dos discípulos, ele estava revelando para os 3 discípulos quem realmente ele era. Ele era o Filho de Deus, ele era o Deus Filho. No verso 3 diz assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então estava Jesus, Moisés e Elias. Preste atenção à revelação desta passagem. Então, em Mateus 17:3 nos diz que apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. O que isso representa?
primeiro, Moisés e Elias, representando a velha aliança entre Deus e Israel, e Cristo representando a nova aliança com o seu povo. Então, Moisés e Elias representando a velha aliança e Jesus representando a nova aliança com seu povo. Não mais uma aliança de morte, mas de vida. Moisés e Elias representando a lei e os profetas, né? Uma aliança de morte. A gente vê isso em 2 Coríntios, os versos do 3 em diante. Paulo vai falar dessa aliança de morte, né? Que é a letra da lei, né? Moisés e Elias também representavam a lei e os profetas, e Cristo representando a graça de Deus para a humanidade, não somente para os israelitas. Então, Cristo aqui representava a graça de Deus para toda a humanidade. Mas Moisés e Elias e Cristo também representam os 3 ministérios de Cristo entre o seu povo. Preste atenção. Moisés, Elias e Cristo também representam os 3 ministérios de Cristo entre o seu povo. Cristo como Moisés, né? Lá em Deuteronômio 18:15, Moisés diz que entre o povo dele viria um profeta que seria como ele, Moisés. Então, Cristo como Moisés seria o libertador de Israel, do Israel terreno, das mãos do faraó terreno, para levar para um deserto terreno, para purificar este povo dos seus pecados, para levá-los para a terra prometida por Deus, aos descendentes terrenos de Abraão, Isaque e Jacó, os descendentes que vieram apenas da carne e do sangue de Abraão, e que Deus compara com a areia do mar. Você pode ler isso em Gênesis 13, do 14 ao 16. Então, Moisés humano, recebendo a lei de Deus, do Pai, representa Cristo, que é a lei, que é a palavra, sendo dada para o povo. Então, Moisés representa este libertador que Deus usou para libertar o povo dele, o povo terreno, o povo carnal, das mãos do faraó carnal, do faraó terreno, levar para um deserto terreno, para se purificarem e entrarem na terra que Deus prometeu para os descendentes terrenos de Abraão, do Abraão terreno. Mas o Moisés espiritual, ele veio a este mundo como homem, ele é Deus, mas veio como homem, para libertar não somente os judeus, mas todos aqueles que querem, das mãos do faraó espiritual, para levar para uma terra, para um deserto espiritual, para purificar este povo espiritualmente, para levar para uma terra espiritual, que é o céu. Então, Jesus é o Moisés. Jesus também, ele é o Elias, né? E como Elias, ele é o Espírito Santo. Cristo, como Moisés, seria o libertador do Israel terreno. Ou melhor, Cristo, como Moisés, seria o libertador do Israel terreno, das mãos do faraó terreno, certo? Então, Cristo como Moisés. Mas Moisés, como Cristo, é o libertador espiritual
de todos aqueles que querem. Cristo, como Elias, representa ele como o profeta de Malaquias 5 e 6. O profeta que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, do Senhor. E o profeta que converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que o Pai eterno não fira a terra com maldição. Então, para que o Pai eterno não fira a terra com maldição, foi preciso que o filho dele recebesse a maldição da humanidade sobre si, que foi o nosso pecado. E o Espírito dele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é o próprio Cristo em nós. Então você pode ler esse convencimento aqui em Zacarias 12, do 10 ao 11, João 16, do 8 ao 11. Não dá tempo mais, já passou muito do tempo. Quando Cristo veio a primeira vez, ele veio como se fosse Moisés, Deuteronômio 18, 15. Ele veio para dar a sua vida para nos libertar do diabo. Depois que Cristo, glorificado, subiu ao céu, ele voltou a seu povo, não mais como libertador, pois isso ele fez como Moisés, que estava aqui na terra, como homem, como libertador, como salvador, quando veio a primeira vez. Como Elias, ele é o profeta que convence o seu povo a se arrependerem dos seus pecados e receberem em Cristo perdão e irem ao Pai e receberem a justificação e voltarem a ser ligados no Pai eterno como filhos amados. João 1,12. Como Cristo, ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Então aí a gente vê os três, né, aparecendo lá no deserto e cada significado. Agora nós vamos parar bem aqui, temos muitas coisas para falar ainda. Na próxima semana eu vou continuar esse estudo e nós temos muito que aprender. É muito ensinamento, é muita profundidade deste assunto. Então eu vim trazer isso porque o Senhor disse: Antônia, não foi João Batista o último profeta que veio de Judá. Não. Moisés é o último profeta da lei. Porque a lei se encerrou a velha aliança se encerrou com João Batista. Mas de lá veio mais profetas. E nós vamos conhecer isso no próximo estudo, porque o tempo já se concluiu, já passou. Então mande essa live para outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe, não é? Dê o seu bonzinho, se inscreva no meu canal. Mande essa live para outras pessoas. Comente e ajude a levar essa mensagem para outras pessoas. Porque esses canais aí, estas redes sociais, elas não mandam meus vídeos. Além de ser poucas pessoas, eles não querem mandar. Que essa palavra, eles não querem que as pessoas ouçam. Mas você pode fazer isso, né? Então, Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo esse ensinamento que o Senhor está nos dando. Ensinamento em profundidade, para sabermos que o Senhor, no passado, era em Moisés a representação. Moisés era a representação do Senhor no Velho Testamento. Elias representa o teu Espírito. E o profeta, o Cristo e o profeta que Moisés profetizou é o Messias, é o Cristo que deu a vida dele. Obrigado, Pai, por tudo.
tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor é o começo e é o fim. O Senhor foi o começo lá no Egito e no deserto, recebendo a lei para dar ao teu povo. E o Senhor foi o cumprimento desta lei no Novo Testamento, para uma nova lei, uma nova aliança, uma nova aliança no seu sangue, que é a aliança de graça e de misericórdia, que é o teu Espírito quem faz isso no nosso coração, este convencimento. Obrigado por tudo e prepara o teu povo para o grande dia esperado pela tua igreja, que é o arrebatamento. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então até o próximo estudo.